Olá, Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor, graça e paz. Está começando agora mais uma programação da Rádio Vitória Meriti, a live do programa Madrugada com Jesus. Eu sou a locutora Nívia Santos e vamos ficar juntinhos de meia-noite até 1h da manhã. O programa está para lá de especial. Momento de louvor, oração, informação e reflexão. Fica ligadinho aí. Desperta tu que dormes e acende a tua lamparina, porque Deus vai falar contigo. Amém? Vamos de música? Você vai ouvir Nívia Santos, Eu Creio em Milagres. Deus abençoe a sua vida nessa madrugada, em nome de Jesus. Milagre não se explica, é algo sobrenatural. É o sim de Deus quando tudo diz que não. É graça e amor, é poder de Deus. Milagre não se explica, milagre é pra viver. Milagre não se explica, é algo sobrenatural. É o sim de Deus quando tudo diz que não. É graça e amor, é poder de Deus. Milagre não se explica, milagre pra viver. Eu creio em milagres, a vida é um milagre, você é um milagre, Ele fez milagre em mim. Ele pode fazer milagre na sua vida também. Creia, mais uma madrugada de milagre. Você é um milagre, Ele fez milagre em mim. É graça e amor, é poder de Deus. Milagre não se explica, milagre pra viver. Eu creio em milagres, a vida é um milagre, você é um milagre, Ele fez milagre em mim. Eu creio em milagres, você é um milagre, Ele fez milagre em mim. Ele fez milagre em mim. Aleluia! E Ele pode fazer milagre na sua vida nessa madrugada também. Creia e declare isso nesta madrugada para a sua vida, para a sua família, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Por isso eu te convido nessa madrugada para ficar ligadinho conosco aqui na Rádio Vitória Meriti até 1h da manhã. Porque daqui a pouquinho nós vamos entrar no momento de reflexão com nosso irmão Adevandro lá da Bahia, missionário abençoado. Com certeza, Deus vai falar ao seu coração, porque o Espírito Santo de Deus se move entre nós. O Senhor é bom e eu não me canso de dizer que as suas misericórdias duram para sempre. E por causa das suas misericórdias, nós temos sido poupados. Diz a palavra de Deus que se não for a misericórdia do Senhor, há muito já teríamos sido
consumidos, derrotados, engolidos pelos nossos inimigos. Mas há poder no nome de Jesus, há poder no amor do nosso Pai, que tem poupado as nossas vidas nesses dias tão difíceis. Eu quero deixar aqui para você, nessa madrugada, o versículo da madrugada. É tão conhecido esse versículo que se encontra em Salmo 30, versículo 5, mas é muito real na vida daquele que crê, na vida daquele que confia no Senhor, que deposita em Deus a sua confiança. Esse salmo é da casa de Davi, não se sabe ao certo se foi escrito mesmo por Davi, mas a gente sabe que foi escrito por um homem que estava com seu coração aflito, desesperado, angustiado, que sabia que só em Deus podia encontrar refúgio e fortaleza para o dia da sua angústia. Por isso, eu quero dizer para você que tem chorado tantas noites, tem se angustiado, e eu sempre repito aqui no programa Madrugada com Jesus, aqui na Rádio Vitória Meriti, independente até mesmo desta quarentena, porque as lutas que você está vivendo talvez não tem nada a ver com essa situação de agora. Talvez você já vinha anos e anos sofrendo, angustiado, precisando de uma resposta, precisando de um socorro, precisando que essa noite fria cesse e venha pela manhã a alegria ao seu coração. Então o choro pode durar uma noite, mas diz a palavra de Deus que a alegria ela vem pelo amanhã. Então, essa palavra, tome posse dessa vitória, porque a alegria da sua salvação, ela independe até mesmo da circunstância que você está vivendo. Porque o Senhor é a nossa força. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E é Ele quem te fortalecerá. E é Ele quem tem te fortalecido neste momento de pandemia, nessa luta que você está passando. E tem uma canção muito linda que diz, né? Todavia me alegrarei. Essa luta não é para te matar, mas para te fortalecer, para fazer você e eu crescermos em meio à dificuldade. A Bíblia diz, Jesus fala que no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque nós venceremos o mundo assim como Ele venceu. Então fica ligadinho aqui na Rádio Vitória Meriti até 1h. E eu te convido desde já para você colocar aqui o seu pedido de oração no nosso chat, que no final da programação o missionário Edvandro vai estar orando pela sua vida. Porque esse é o propósito do programa Madrugada com Jesus. Compartilhar uma palavra de fé, de esperança com você, ouvir, né, o seu pedido de oração e deixar aqui nosso abraço de oração, a nossa intercessão, para que a sua vida seja alcançada e abençoada pelo poder que há no nome de Jesus. Por isso, toda terça e quinta estou aqui, Madrugada com Jesus, ligadinha aqui com você, de 12h a 1h. E você compartilhe este programa, compartilhe as programações da Rádio Vitória Meriti, porque você vai estar compartilhando o amor de Deus, a palavra de Deus. E nesse momento, mais do que talvez antes desta crise, quantas pessoas estão desesperadas, precisando de uma cura. A Márcia Almeida está pedindo a cura para o Marcos. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso intercessor junto ao Pai, mas que nós podemos interceder um pelos outros também. Então a programação Madrugada com Jesus é para interceder pela sua vida, para compartilhar um momento de reflexão e fé e esperança com você. Então compartilhe este programa, compartilhe a nossa página aqui no Facebook, Rádio Vitória Meriti, compartilhe também, né, o nosso Instagram, @Rádio Vitória Meriti, o nosso aplicativo, Rádio Vitória Meriti, você pode baixar e assistir, ouvir todas as programações. E se você quer compartilhar o seu louvor, o seu livro, o seu ministério, o seu empreendimento, o seu comércio, quer divulgar o seu trabalho para alcançar outras pessoas, fazer o seu trabalho conhecido,
né? Nesse momento, mais do que antes, também todos nós precisamos nos abraçar e nos apoiar, os microempreendedores, os autônomos. Então, aproveite e divulgue também o seu trabalho, você que é autônomo, na Rádio Vitória Meriti. O telefone é 021 99832 2120. Você pode ligar e será muito bem atendido e será passado para você todas as informações necessárias para que você possa ter o seu empreendimento divulgado em todas as nossas redes sociais, no nosso aplicativo, e alcançar, assim, uma clientela para que possa ser divulgado o seu trabalho, ok? Então fica ligadinho até 1h da manhã, porque daqui a pouquinho nosso irmão Adevandro estará entrando aqui no ar com a gente, ao vivo, trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. E eu quero te abraçar em oração nessa madrugada, através dessa canção da Sara Farias, Sobrevivi. Eu tenho certeza que no final dessa pandemia, nós vamos declarar em nome de Jesus que nós sobrevivemos a tantas coisas que nós nem imaginávamos viver. Mas como diz a palavra do Senhor, como o apóstolo Paulo disse, sei passar na luta, na tribulação, na escassez, na bonança, na fartura, e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e vamos cantar numa só voz, numa só fé, numa só esperança, que nós vamos sobreviver essa luta para a honra e glória do Senhor. Vamos adorar ao Senhor com a Sara Farias. Aleluia! Sobrevivi. E é o que nós vamos viver após essa grande tribulação que nós estamos vivendo. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Enquanto o louvor toca, você pode deixar aqui o seu pedido de oração, que nós estaremos compartilhando aqui com você uma palavra abençoada em momento de oração. Sobrevivi como águia solitária, e a sorte de novo aleluia pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas, nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci, e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi
tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. 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 Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Tem coisa boa chegando. Tem algo acontecendo. E ainda que os nossos olhos naturais não consigam enxergar o que Deus tem feito em meio a essa grande luta, eu tenho certeza que no final de tudo isso nós vamos contemplar as maravilhas de Deus, os grandes livramentos e até mesmo aquele momento de dor e perda, nós vamos poder entender que essa luta, essa dor, essa perda também foi para a glória de Deus, porque todas as coisas estão no domínio, estão nas mãos do nosso Deus, que é criador de todas as coisas. Por isso, nessa madrugada, eu quero receber o nosso irmão querido, missionário Adevandro. Seja bem-vindo nesta madrugada, irmão. Amém? Dá um glória a Deus aí. Tá sem som. Vê o fonezinho aí. O som. Dá um glória a Deus aí. Ainda tá sem som. Louvado seja o nome Agora do o som Senhor. chegou, Jesus. Ô, glória! Aleluia. Tem coisa boa chegando, não é verdade? Amém. Nós temos sido sobreviventes em meio a essa luta, em meio a essa dificuldade mundial. O Senhor tem nos poupado, amém? O Senhor tem guardado a nossa vida, tem guardado os nossos, apesar de estarmos perdendo muitas pessoas queridas, independente de conhecidas ou não, o mundo todo está chorando. Mas nós louvamos ao nosso Senhor, porque a morte não é o fim. É verdade, missionário? A morte não é o fim. E o nosso consolo é que ele foi preparar um lugar que não haverá mais morte nem choro, e por isso nós estamos aqui, sobrevivendo e vivendo com a graça de Deus. Amém? Eu também quero aproveitar, no finalzinho da programação, já deixar o meu nome aí para a oração, que começou a dar uma dorzinha de garganta. Quando eu fui ver, tinha um focozinho ali de infecção. Eu falei, há poder no nome de Jesus. Já fiz um gargarejo com água, sal, limão e gengibre. Tomei uma colherzinha de mel, tomei um remedinho, fiz a oração e estou aqui para a glória de Deus, porque eu creio em milagres, amém? Então se apresente para nós, diga de onde o irmão é, e seja bem-vindo aqui na Rádio Vitória Meriti, porque eu tenho certeza que nessa madrugada o Senhor vai falar conosco, amém? Aleluia. Eu queria saudar a todos com a paz do Senhor, uma boa noite de salvação a todos os ouvintes. Meu nome é Adevandro, eu faço parte do Ministério da Igreja Batista Missionária da Independência, localizada em Bahia, Salvador. Salvador tem muita gente boa, muita gente que serve ao Senhor com vontade, disposição e de todo o coração. E é um privilégio, a convite da locutora e missionária Nívia, estar aqui nesta noite para partilhar, né, aquilo que Deus ele tem para falar aos nossos corações. Eu sou casado, para a glória de Deus, ainda não tenho filhos,
A palavra de Deus diz que aquele que encontra uma esposa encontra o favor e a benevolência do Senhor. Eu sou aquele que encontrou, que foi encontrado por Deus Verdade. por meio da benevolência e o favor dele, por ele ter me dado uma mulher e uma esposa abençoada, que serve, que o adora e que tem uma Glória a vida Deus. dedicada a servi-lo. A gente também quer assim glorificar a Deus por todos os ouvintes, por todos que estão chegando. Foi lançado o convite nesta noite também para minha família, minha parentela. Eu espero que todos estejam aí chegando, colocando seus pedidos aí de oração. Essa é uma noite que Deus preparou para falar conosco. Essa noite é a noite que o Senhor preparou para nos conceder uma palavra de despertamento, de renovação e de transformação no nome de Jesus. Nós Amém. estamos Glória aqui a para Deus. poder, nessa noite, juntos, prestar um culto também de adoração ao Senhor. Vão colocando aí os pedidos de oração, para no final estarmos assim buscando ao Senhor. Estou com a palavra, a missionária Nívia. Já está com a palavra. Tem um povo aqui já acompanhando. Já tem alguns pedidos aqui no finalzinho, a gente lê novamente. Tem a Miriam Silva pedindo aqui oração pela Dayana Fernandes, que está com Covid. Silvia, que teve AVC, e Maria do Carmo. Todos vocês que estão pedindo aqui oração, pode se sentir abraçados em nome de Jesus, porque no final o missionário vai estar louvando. Eu acho que tem uma princesa aí já na tela, Rosângela Marques Oliveira, sua esposa, né? Ela mesma. Ó, coloquei Essa aí, mulher ó, linda louvado aí. seja Deus. Glória a Deus pela vida dela. Então, missionário, fica à vontade, que no final eu coloco, repito aqui os pedidos de oração, inclusive por mim, para que o Senhor venha ungir a minha garganta e repreender todo o mal em nome de Jesus. Aleluia. E pode ficar à vontade para compartilhar conosco a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez, todos sejam muito bem-vindos para essa madrugada de encontro com Deus. Eu quero trazer, antes de trazer o texto bíblico, que se encontra em Lucas, terceiro evangelho, no seu capítulo 2, verso 47 e 52. Vamos estar lendo Lucas capítulo 2, verso 47 e 52. Vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos para essa noite que Deus, com certeza, por meio da tua palavra, há de marcar esse dia, há de marcar o início desse dia. Louvado seja Deus. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Verso 47, Lucas, capítulo de número 2. E todos os que ouvia, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. E todos os que ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Verso 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Eu já quero começar dizendo que o crescimento de Jesus era vertical diante de Deus e horizontal diante das pessoas. Aqui ele ainda estava na fase de criança para adolescência e os doutores da lei, nessa passagem, o doutor Lucas mostra que já estavam se admirando com tamanha inteligência e tamanha sabedoria naquilo que ele respondia a tais perguntas, a tais diálogos que ele estava tendo ali no templo. E eu quero trazer nesta noite como reflexão para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas, o cujo tema dons de Deus, certeza divina. Dons de Deus, certeza divina. Deus
manifesta os seus dons, que conhecemos como atributos comunicáveis de Deus, para poder autenticar na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, que ele existe, que ele é real, que ele tem um plano, um projeto estabelecido desde a eternidade para você, para mim e para nós. Aleluia! Glória a Deus! Eu queria trazer como primeiro dom de Deus manifesto para os seres humanos, chamado graça, graça divina. Graça, dentre as suas definições, aleluia, quer dizer favor imerecido, favor sobre favor. No Antigo Testamento, a palavrinha grega, hebraica, desculpe, para graça é hesed, que quer dizer amor, misericórdia e bondade de Deus manifesta para com os seres humanos. Já no grego é charis, que também denota dom, charisma, que quer dizer também amor, misericórdia e bondade da parte de Deus para com os seres humanos, sem eles merecerem. Automaticamente é uma influência, aleluia, uma ação de Deus para com a vida das pessoas, que capacita as pessoas a entenderem o seu estado e a entenderem o estado do Criador, daquele que criou todas as coisas e tem um projeto de salvação, de vida abundante para todos que nele acreditem enquanto viveres aqui na terra. Então, o primeiro dom manifesto de Deus é graça divina, é um favor que eu, você, nós, não merecemos, mas ele achou por bem nos amar, ele achou por bem usar de misericórdia, ele achou por bem usar de bondade para com a minha e para com as nossas vidas. E aí eu queria decorrer em alguns textos bíblicos. Quem tem caneta e papel, se prepara, porque nós vamos entender que a palavra de Deus, nessa madrugada, vai falar muito mais do que a voz do pregador. Porque muitas das vezes nós criamos expectativa no mensageiro e não na mensagem. Mas nesta noite, eu quero dizer a você, fique atento, porque a mensagem vai falar muito mais ao teu coração do que o próprio pregador, do que o próprio mensageiro. Ela é mais importante, ela tem vida, ela tem renovo, ela tem hoje, nesta madrugada, ela tem algo para fazer em você, em mim, em nós. Ele é fiel e zela em cumprir a sua palavra. Eu creio nisso e sei que você que está do lado de lá também crê, dá um glória a Deus. Aí já vai recebendo, porque Deus ele tem algo novo para nós. Em Gênesis capítulo 6, nós vemos a primeira declaração relacionada à graça. Verso 8 e verso 9. Gênesis capítulo 6, verso 8 e verso 9. A palavra de Deus diz assim: Noé achou graça diante de Deus, achou favor, achou amor, achou misericórdia, achou bondade vindo da parte do Criador. Noé achou graça diante de Deus. No verso 9 diz: e Noé era homem íntegro, reto, e se afastava de toda sorte de mal. E dentre os seus contemporâneos, entre as pessoas da sua época, Noé era aquele que andava com Deus. Noé, quando achou graça, foi esse favor, foi essa capacitação do próprio Deus em fazer ele reconhecer o estado dele de criatura e conhecer o estado daquele que criou todas as coisas como Criador. Nós vemos a primeira menção de graça, do favor de Deus sobre Noé. Sabemos que Noé foi alcançado por Deus e Deus se irou com aquela população, com aquela humanidade da época de Noé que não lhe agradava e anunciou um dilúvio. A história diz que Noé e sua família construíram uma arca, o dilúvio veio, as pessoas não acreditaram, o favor de Deus se concretizou na vida de Noé e da sua família. Noé e sua família foram salvos da ira derramada de Deus, da destruição, para com a vida daqueles que renunciavam, que viviam contra Deus. Então Noé é uma obra
viva da manifestação da graça de Deus, que é o oposto do derramamento da ira de Deus. Eu quero entender que nesta noite, Deus já começa a falar comigo e contigo, e a nos despertar que somos aqueles que foram chamados para ser alvo da graça e não da ira, para ser alvo do seu favor e não da sua destruição, para ser alvo do seu alcance e não da sua derramamento de ira. Eu creio que esta noite a graça de Deus, que é um dos dons, que é uma das suas manifestações, há de se fazer presente sobre nós no nome de Jesus. Por que não lembrar de Moisés? Moisés foi escolhido por Deus e houve uma graça da parte de Deus. Só que um texto que a gente conhece muito é Êxodo capítulo 20, quando Deus estabelece os 10 mandamentos. 10 mandamentos esse que muita gente conhece até de cor, mas eu quero trazer uma revelação da parte de Deus, da parte da palavra, sobre os 10 mandamentos que foi estabelecido sobre as mãos de Moisés para poder promover direção para o povo. Por que não dizer promover graça de Deus para o povo? Porque por meio dos 10 mandamentos, o povo ia saber qual direção, qual caminho, qual vontade Deus queria para eles. Deus estava, de forma especial, revelando, manifestando, dispensando uma forma de graça para com o povo. Moisés ali prontamente traz: ah, Senhor, eis aqui os mandamentos, mas a gente avaliando. Graça é ação de Deus. E agora o mandamento é escrita. Mandamento ou escrita também é graça? Naquela época, naquele momento, os mandamentos de Deus escrito se tornou graça de Deus. Se tornou favor de Deus. Por quê? Porque o povo tinha os 10 mandamentos para poder, dessa forma, ter direção. Para poder, dessa forma, entender a vontade de Deus. A graça de Deus agora se tornou lei escrita de Deus, que, usando um nome teológico, é um termo que se usa, que é teografia, que quer dizer, teo é Deus, grafia é escrita, escrita de Deus para o ser humano. Naquele momento, Deus estava manifestando uma forma nova de ser favorável ao povo, de mostrar ao povo aonde estaria o seu favor. Onde é que isso é autenticado, missionário Adevandro? Em Josué, quando Moisés morre. Aleluia! Quando Moisés morre, há um sucessor chamado Josué. E em Josué, a ordem de Deus não foi uma vontade de Deus, mas foi a ordem de Deus. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Está em Josué, capítulo 1, verso 8. Minha cunhada linda, Rose Marques, seja bem-vinda, no nome de Jesus Cristo. Josué, capítulo 1, verso 8. Diz lá o Senhor: não se aparte, Josué, da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para cuidar em cumprir tudo quanto nele está escrito. Desta forma serás bem-sucedido e próspero os seus caminhos. Ei, a lei escrita, agora autenticada por Josué, está dizendo que se eu não me aparto dela, se eu me seguro a ela, se eu medito nela de dia e de noite, ela tem poder de fazer os meus caminhos serem prósperos, serem bem-sucedidos. Prosperidade aqui, Adriano, meu amigo de trabalho, seja muito bem-vindo no nome de Jesus. Salientando aqui que ser próspero aqui não é ter abundância de bens materiais, mas ser próspero aqui é ter todas as áreas das nossas vidas em estágio de realização. Eu quero nesta madrugada declarar prosperidade sobre a vida de vós que estáis aí nos ouvindo, que a palavra de Deus faça a sua vida, a sua história, entrar em um estágio, avançar a um nível de realização como nunca visto diante dos seus dias e da sua história. Deus tem prosperidade e também tem aquilo que vai fazer você ser bem-sucedido, é a lei dele escrita, autenticada por Josué, que quando chega no rei Davi, ela se torna escritura sagrada. Olha como a graça foi evoluindo. A graça era o favor de Deus, era a forma direta de Deus estar falando
com o ser humano. Ela se tornou lei escrita, autenticada como lei escrita para fazer eu, você, nós, os que crê, prosperar. Mas quando passa de Josué, chega Davi, um rei, e não era qualquer rei, era um rei que tinha de tudo, e tudo para dar e não fazer falta, para dar a ponto de, se ele vivesse só para dar, só para retribuir, não lhe faltaria. E a gente sabe que no Salmo 119, mesmo esse homem, sendo rei, muito conhecido, a Escritura, ou melhor, a graça de Deus, como lei escrita, já se tornando escritura sagrada, por meio do rei Davi, há uma declaração majestosa, que é no Salmo 119, verso 105. Davi declara: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ele está dizendo, eu tenho de tudo, mas o que ilumina a minha vida, o que ilumina os meus caminhos, o que ilumina a minha história acerca da vontade, dos propósitos que o Criador tem sobre mim, é a sua palavra, é a lei escrita, que foi autenticada pelos profetas, que hoje é a escritura sagrada, que me faz ser bem-sucedido, que me faz prosperar e que ilumina a minha história. Quando chega praticamente após o reinado de Davi, 930 anos à frente, nasce um ser chamado Jesus Cristo. E João é lindo, é majestoso em dizer no seu Evangelho, capítulo 1, no verso 1, no princípio era o Verbo. Verbo é o que dá ação à palavra. Verbo é a ação da escrita, da palavra. E quando João diz, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele está afirmando que agora a lei que era escrita representando graça, que se tornou escritura sagrada, agora era o próprio Deus. Estava com ele e era ele mesmo. Só que não ficou por aí. Em Evangelho de João, no seu capítulo 1, versículo de número 14, diz assim: e o Verbo se fez carne, a ação da palavra se personificou como ser humano. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça, de favor, cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de bondade para com a vida de todos os seres humanos em forma de pessoa. Ei, o Verbo se fez carne. A graça de Deus está em Jesus Cristo, preparada para poder fazer a sua vida prosperar, a sua vida ser bem-sucedida, a sua vida ser iluminada pela vontade do eterno Criador e dessa forma fazer você ter um relacionamento com Ele e também viver as suas promessas. Aleluia! Eu não tenho dúvida que a lei escrita, que se tornou escritura sagrada, que se manifestou, se personificou e tem nome, é Jesus Cristo, cheio de graça e de verdade, como a glória do único Filho de Deus está presente hoje, nesta madrugada, estar aqui, estar aí para nos abençoar. O primeiro dom que nos dá certeza da presença, da existência divina, se chama graça. Ei, ela está contigo, ela está comigo para nos abençoar e nos fazer viver as promessas do eterno Criador. Mas eu queria trazer outra manifestação, outro dom de Deus, importantíssimo para minha, para a sua, para nossas vidas, principalmente nesse presente tempo. O outro dom se chama sabedoria divina. Aleluia! Sabedoria divina não é para todos, deveria ser, mas é para os que crê, mas é para os que se agarram por meio da fé e dessa graça com o Criador, com o Filho do Criador que se manifestou em forma de graça para fazer o elo entre eu, você e o próprio Deus. Sabedoria divina é o outro dom.
é dons de Deus, certeza divina. Esta madrugada, Deus quer inundar a minha vida, da sua graça, mas também da sua sabedoria. Em Provérbios capítulo 8, a gente vai ver uma definição, ou melhor, o surgimento desse termo sabedoria. E Salomão vai destacar no verso 22 e verso 23 o seguinte: o Senhor me possuía no início da sua obra. Desde a eternidade fui estabelecida dentre os príncipes, desde o princípio, antes do começo da terra. Aleluia! O Senhor a possuía, a sabedoria é uma propriedade de Deus. A sabedoria não é uma propriedade sua e minha. A sabedoria é uma propriedade exclusiva de Deus. Um atributo comunicável de Deus para a minha vida e para a sua vida. Aleluia! Glória a Deus pela vida da missionária Adriana. Seja muito bem-vinda para poder juntos cultuarmos ao Senhor nesta madrugada. Aleluia! Sabedoria é propriedade divina. Propriedade minha e sua é inteligência. E inteligência e sabedoria há uma diferença. Sabedoria no hebraico é shokhema, que quer dizer, aleluia, glória a Deus, que quer dizer sabedoria, conhecimento, entendimento. No grego é sophos, que deriva da palavra sofia, de filosofia, philos, amor, sofia ou sophos, saber, amor ao saber. Então, sabedoria no grego é definido como saber. No antigo, conhecimento, entendimento. No novo, em grego, saber. Já em latim, a palavra é sapere, que quer dizer saber, conhecer, melhor dizendo, sábio. A sabedoria é, para mim e para você, ela é criativa, ou melhor, criadora. Ela é conselheira. Ela resolve conflitos e ela promove direção. Esta madrugada eu tenho certeza que nós estamos precisando dessa virtude. Nós estamos muito mais do que nunca precisando dessa, aleluia, desse dom de Deus, que é criadora, que é conselheira, que resolve conflitos e que promove direção. A gente leu um verso que mostra que ela é propriedade divina. A gente leu um verso que diz que ela é desde a eternidade, antes de tudo ter sido formado, antes das primeiras obras, até mesmo da terra ser formado, ela já estava com ele. E o mais interessante é que no verso 30, o rei Salomão diz assim: então eu estava com ele, falando da sabedoria, e era seu arquiteto dia após dia. Esse termo aqui, arquiteto, quer dizer criar, idealizar, elaborar, planejar, concretizar aquilo que elabora, que cria e que realiza. Eu quero entender que nesta noite, Deus vai, além de nos conceder a sua graça, vai também conceder esse dom, essa virtude, para você se tornar uma pessoa criativa, uma pessoa que elabora planos e também concretiza-os. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Mas eu não quero ficar por aí, já que ela é desde a eternidade e antes da terra se formar, como explicar a criação? Salmos de número 19, verso 1 diz: os céus proclamam a glória do Senhor e a terra as obras das mãos. A glória do Senhor está repleta nas obras da sua criação. Os céus representam glória, esplendor, até obras das suas mãos. Grandeza dessa glória, grandeza desse resplendor. Ei, você faz parte da criação do Pai. Você faz parte dessa glória, desse resplendor, dessa grandeza. E eu já quero entender que a graça de Deus, que esta madrugada há de inundar a minha vida, a sua vida, vai ser unificada com a sabedoria para a gente ter uma vida próspera, uma vida bem-sucedida, uma vida iluminada nos propósitos e nas promessas do Senhor.
Queria já estar dando também aí as boas-vindas ao meu irmão Vinícius, José Vinícius. Deus abençoe. Meu irmão e família, glórias a Deus. Segundo dom é sabedoria. E a sabedoria ainda em Salomão, no capítulo 8, no seu verso 12, Salomão declara o seguinte: eu, a sabedoria, aleluia, habito com a prudência, disponho de conhecimento e conselhos. Provérbios, capítulo 8, verso 12. A sabedoria habita com a prudência, dispõe conhecimento e também conselhos. Então não existe uma pessoa com sabedoria se ela não é prudente. Não existe uma pessoa com sabedoria se não há um conhecimento divino. Não existe uma pessoa com sabedoria se não há, de fato, uma disposição na vida dela de conselhos. A sabedoria é criativa. A sabedoria, glória ao nome do Senhor, ela também é conselheira. Prudência, a gente vai ver isso Paulo declarando. Efésios capítulo 5, verso 15, Paulo diz: vede prudentemente como andais, não como nécio ou insensato, mas como sábios. Prudência, ou a sabedoria que faz a prudência se manifestar, é você analisar, aleluia, o impacto que as suas decisões podem causar para você, para o outro e para os ambientes que você está presente. Eu vou repetir isso para você entender. Ser uma pessoa sábia ou ter o dom da sabedoria é primeiro analisar o impacto que as suas decisões, as suas escolhas podem causar para você e para as pessoas e os ambientes que você se relaciona. Eu quero declarar nesta noite prudência sobre a sua vida. Prudência sobre a sua história, em unidade com a graça, a sabedoria de Deus há de transformar o seu ser, o seu viver, e vai fazer você ser uma pessoa prudente naquilo que você há de fazer, nas escolhas, nas decisões. Ei, acorda que Deus quer te dar esses dons, essas virtudes, para fazer você ser a diferença aonde quer que você vá, aonde quer que você esteja, aonde quer que Ele venha te enviar. A sua graça e a sua sabedoria vão ser a diferença sobre sua vida, sobre sua história. Aquele que crê, diz amém, dá um glória, aleluia. Aleluia. Só que Provérbios, capítulo 25, verso 28, ainda falando da sabedoria, diz o seguinte: como muros caídos e cidade derrubada, assim é uma pessoa que não domina o seu espírito. Uma pessoa que não tem essa virtude da sabedoria, ela age precipitadamente, ela age por impulso, ela se precipita muitas das vezes nas decisões, na escolha. Ela não tem domínio sobre si. A Bíblia vai dizer que ela vai ser comparada a uma cidade caída. A uma cidade que os muros estão derrubados, que quer dizer, essa pessoa que não tem sabedoria, ela vai estar, infelizmente, desprotegida dos seus inimigos, desprotegida de tomar decisões certas, de fazer escolhas certas na sua vida. Mas essa noite, Deus, com a sua palavra, quer nos despertar acerca desse dom que é a sabedoria, que vai fazer, antes de você escolher, antes de você decidir, analisar o impacto que as suas decisões podem causar, que as suas escolhas podem causar, e você ser como uma cidade de pé, com os muros em pé, protegida, protegido dos maus acontecimentos por causa da sabedoria. A inteligência te livra no problema. Você já dentro do problema, a inteligência. Mas a sabedoria te livra do problema. A sabedoria antecede, nem permite você entrar no problema. A inteligência vai ser a capacidade que você vai ter já dentro dele para poder sair. Mas a sabedoria, ela te previne do problema. Ela te previne das decisões erradas, aleluia, das escolhas erradas para poder ser próspero, ser próspera.
ser bem-sucedido, ser bem-sucedida. Ei, a graça de Deus está aí, porque a graça de Deus está aqui, eu tomo posse, porque Deus quer manifestar os dons que dá certeza da sua presença, dos seus propósitos e das suas promessas. Aleluia! Como Tiago, um bom seguidor, um bom servo de Deus, na sua carta, no seu capítulo 3, no verso 17, Tiago fala da sabedoria. E ele diz o seguinte, Tiago, capítulo 3, verso 17, diz: a sabedoria que vem lá do alto é pura, é cheia e plena de misericórdia, é pacífica e dá bons frutos. Sabe o que acontece? Quem tem essa virtude da sabedoria é prudente. Além de ser prudente, tem também glórias ao nome do Senhor Jesus, pureza, é promovedor de paz, é cheio e pleno de misericórdia, aleluia, é aquele que dá bons frutos, que quer dizer, é testemunho e é exemplo a ser seguido para a glória de Deus. Ei, é essa sabedoria que Deus quer injetar, quer ortogar, incorporar como virtude na sua vida, na minha vida, na sua história, na nossa história. Ei, Deus está nesta madrugada antenado aos ouvidos atentos, aos corações sensíveis, para fazer uma obra nova a partir dessa madrugada. Você que abriu mão do seu colchão, você que abriu mão do seu travesseiro, ei, Deus não fica devendo nada a ninguém. A graça dele está presente e ele quer te dar sabedoria para você se prevenir de problemas, ter decisões assertivas e escolhas que vai abençoar não somente a sua vida, mas a vida de todos que tiverem à sua volta. Aleluia! A graça, em João 1, nós vimos que a graça se manifestou. E ela se manifestou personificada, que foi Cristo. Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre essa sabedoria que a gente leu no verso 52 de Lucas, que o Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça? Só que Paulo, de forma majestosa, em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30, Paulo diz assim: vocês são dele, vocês são de Deus por meio de Cristo, que se fez por nós sabedoria, justiça, redenção, para que aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Ei, aquele que é a graça também é sabedoria, personificada, disposto a ortogar isso sobre você. Jesus Cristo representa a graça. Jesus Cristo, ele por meio de Deus é também a sabedoria que vai fazer você, aleluia, analisar, ser prudente. Glórias ao nome do Senhor, ser uma cidade de pé, ser uma cidade forte, protegida dos inimigos e das coisas que pode querer te destruir, para a glória do seu nome. Glórias ao nome do Senhor. A gente está vendo graça, a gente está vendo sabedoria, mas eu quero trazer um outro ponto que vai ser importante, e aí eu fecho com essa terceira virtude, com esse terceiro dom, que também é um dom de Deus. Aleluia! E eu queria falar sobre paz divina. Deus manifesta a graça, nos concede sabedoria, mas precisa nos conceder paz. Paz, dentre as suas definições, quer dizer tranquilidade, segurança, descanso, ausência de guerra. Paz, dentre as suas definições, quer dizer tranquilidade, segurança, descanso e ausência de guerra. Dentre essa pandemia, esse coronavírus que veio de surpresa sobre um país e agora está sobre o mundo, algumas pessoas perderam a paz. Algumas pessoas perderam o seu amparo, a sua segurança. Estão com medo, estão temerosas. Mas eu quero tranquilizar aqui a sua mente, dizer para você
que essa paz não é a paz que só funciona quando não tem guerra. Essa paz não é a paz que só funciona quando você está tranquilo, não está tendo problemas, não está tendo adversidade. Essa paz é uma paz diferente. Sabe por quê? Porque a fonte primária dessa paz é Deus. Jeremias capítulo de número 29, verso 11, diz assim: eu é que sei, diz o Senhor Deus Criador, os pensamentos e os planos que tenho ao vosso respeito, planos e pensamentos de paz. Eita glória! Paz. Ei, a paz que você precisa já estava desde a eternidade preparada para você. Eu não sei se você já entendeu, mas se for nessa noite, pela ser ortogada sobre a sua vida, a graça de Deus já foi manifesta, unificada com a sua sabedoria, para que essa paz reine sobre sua vida. A palavra paz em hebraico é shalom. E shalom quer dizer tranquilidade, segurança, descanso. Mas só que quer dizer tranquilidade, segurança e descanso não na ausência da guerra, mas em meio a guerras. Essa paz que vem de Deus vai fazer você estar em guerra, mas tranquilo, seguro. Sabe por quê? Porque Ele é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza, e é Ele que garante a sua, a minha e a nossa proteção. Aleluia! Romanos capítulo 14, verso 17, diz o seguinte: o reino de Deus, o lugar de habitação do Deus Criador, não é comida nem bebida, não está suprido de comida e de bebida, mas é paz, é alegria e é justiça na ação do seu Santo Espírito. A paz é um princípio do reino de Deus, estava já desde a eternidade preparada, quem sabe, se não para esse momento da sua vida, da minha vida, da sua história, aleluia, da nossa história, para em meio a guerras nós estarmos tranquilos, nós estarmos seguros, entendendo que Ele é refúgio, mas também é fortaleza. Ei, a paz que excede todo entendimento veio da parte de Deus pela ação do teu Espírito. Jesus falou sobre essa paz. João, capítulo 14, verso 27 diz: eis que vos dou a paz. Não turbe o vosso coração, nem se atemorize, porque a paz que eu vos dou, o mundo não pode vos dar, porque não me conhece. Ei, por intermédio de Jesus, a gente tem acesso a essa paz, além de ter acesso à graça, além de ter acesso à sabedoria, Ele também tem paz como presente, como dom, como charisma da parte de Deus para a tua vida, para a minha vida, para a nossa história. Em Isaías, capítulo 9, do verso de número 6, está lá escrito, glórias ao nome do Senhor: e um menino vos nasceu 755 anos atrás do nascimento de Jesus. O profeta Isaías anunciou que ele veria e falou o seguinte: um menino nos nasceu e seu nome é maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Conselheiro e Príncipe da paz. Ei, Jesus é a paz que você precisa. Jesus é a paz que eu preciso. Aleluia! A graça que eu preciso, que você precisa, se personificou e tem nome, é Jesus Cristo. A sabedoria que você precisa, que eu preciso em tempos difíceis, se personificou e tem nome, é Jesus Cristo. A paz, a tranquilidade, a segurança que você precisa, que eu preciso, se personificou e tem nome, se chama Jesus Cristo de Nazaré, e está hoje, nesta madrugada, preparado, aleluia, para poder lhe conceder esses dons e te dar certeza que ele é real, tem
planos e promessas a realizar na sua vida, na sua história. Eu queria que por um momento você, nesta hora, olhasse aí dentro de você, se conectasse com Deus e dissesse: Senhor, dá-me dessa graça, dá-me dessa sabedoria, dá-me dessa paz. Senhor, dá-me dessa graça, dá-me dessa sabedoria, dá-me dessa paz, porque os tempos são difíceis, mas eu sei que o Senhor comigo, com a sua graça, com a sua sabedoria e com a sua paz, com certeza passaremos e louvaremos ao teu nome. Eu tenho certeza que graça, sabedoria e paz do Senhor vão ser, de uma forma direta ou indireta, alertada sobre mim, sobre ti, enquanto estivermos aqui na terra. Eu creio que essa madrugada é uma madrugada diferente. Eu creio que essa madrugada é uma madrugada que Deus quer fazer uma obra nova na minha e na sua história. Que a graça e que a sabedoria, em unidade com a paz, esteja contigo no nome de Jesus. E eu passo a palavra para a missionária Nívia, no nome de Jesus Cristo. Que maravilha! Oh, meu Deus! Aleluia! Depois dessa palavra, a gente fica sem palavra. A gente fica com o coração aquebrantado, né? Com a alma cheia da presença de Deus. Enquanto o irmão trazia essa palavra maravilhosa, falando de graça, de sabedoria e de paz, o Senhor me fez lembrar que a graça dele nos basta. Aleluia. Graça é favor imerecido, mas a graça dele nos basta. A sabedoria, o Senhor me fez lembrar do versículo que ele dá deliberadamente para aqueles que buscam. E paz. A paz que ele nos dá excede todo o nosso entendimento. Aleluia. Não tem como explicar. É como milagre. Milagre não se explica, é para viver, não é verdade? Sabedoria a gente busca e ele dá. A graça a gente não merece, mas ele nos dá e é o que nos basta para viver. Glória, e a paz também não é como o mundo nos dá. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. Enquanto o irmão também ministrava, Deus me fez lembrar de uma canção que eu cantava junto com o grupo Shekinah, lá da minha igreja, as meninas de Deus, do louvor, do grupo Elas, Graça, Favor e Merecido. Vou colocar um pouquinho aqui, enquanto você vai dando uma lida aí, ó, nos seus pedidos, eu já anotei aqui, para a gente terminar daqui a pouquinho, mais 5 minutinhos no máximo em oração. Amém. Nós temos aqui alguns pedidos pela Zefinha, pelo irmão Osmar, pela irmã Daiane, que está com Covid, Maria do Carmo, que teve AVC, Silvio, que teve AVC, Gabriela Silva também está pedindo oração, a irmã Márcia Almeida, eu também me coloco em pedido de oração. Quando vi a garganta inflamada, a gente já logo lembra, né, do sintoma, mas está repreendido em nome de Jesus. Em nome eu de creio Jesus. Que o Senhor vai me dar vitória. Quinta-feira eu vou estar aqui recebendo meu filho na fé, o Derlan, que tem uma história de superação incrível, e eu tenho certeza que eu vou estar curada em nome de Jesus, e eu tenho certeza que o Espírito Santo já trabalhou nos corações. Ele encheu o seu coração para transbordar e encher os nossos corações com essa palavra grandiosa, palavra que alimenta, que nos desperta, palavra que nos traz o valor, né, do sacrifício, do amor de Deus por nós. Aleluia. Então eu quero assim dedicar essa canção Graça, Favor e Merecido. Deixa eu achar aqui, tão linda, só um pedacinho desse louvor. Eterna graça.
Glórias a Deus. Deus seja louvado. Os irmãos possam meditar nessa letra, em nome de Jesus. É ao vivo é assim, ó. Agora as locutoras, locutor é assim, locutor é DJ, operador. E eu tenho certeza que no finalzinho dessa programação você será abraçado em oração pelo Espírito Santo de Deus, que é o nosso maravilhoso consolador, intercessor diante do Pai, e Ele é digno de toda a nossa adoração. Em nome de Jesus. Acho que está fora aqui. Mas o irmão vai orando em nome de Jesus, que eu vou colocar no ponto aqui para a gente terminar escutando um pedacinho desse louvor abençoado. Aí na sua casa, pode estar orando em nome de Jesus. feche seus olhos, se conecte com Deus nessa madrugada, se conecte com Deus. Deus, nós, para a glória do teu nome, Senhor, estamos aqui porque sabemos que o Senhor é um Deus que cuida de nós. O Senhor é um Deus que está, meu Deus, a todo momento e instante nos cercando com os teus braços de amor. A tua palavra diz que as tuas mãos não estão encolhidas para que não possa nos salvar, nem tapados seus ouvidos para que não possa nos ouvir. Nesta hora, Deus, suplicamos a ação graciosa do Senhor para com a vida de todas essas pessoas que apresentaram os seus pedidos, que estão enfermas, que estão passando por um momento difícil na sua saúde física, que estão debilitadas por alguma, ó Deus, enfermidade, tanto no seu corpo físico, na sua parte mental. Nós queremos declarar restauração, meu Deus, do corpo físico dessas pessoas. Nós queremos declarar, ó Deus, que a unção do teu Espírito que está em nós, não que somos merecedores, porque tudo é por graça, seja manifesto agora em cada lar, seja manifesto agora em cada vida, seja manifesto agora em cada pedido, que haja um sobrenatural do Senhor, ó Deus, e que ainda esta semana a missionária Nívia possa receber testemunhos que o Senhor fez, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Que a missionária Nívia possa estar testemunhando para fortalecimento da fé de muitos que hão de ouvir, que o Senhor entrou, que o Senhor proveu, que o Senhor libertou, que o Senhor sarou, que o Senhor salvou, que o Senhor foi aquele que se fez bondoso e se compadeceu da causa dos teus servos e dos teus filhos. Sê, ó Deus, com teu povo nesta madrugada. E continua nos agraciando, Pai, nos fortalecendo e nos fazendo, Senhor, sermos amigos, como aqueles que abraçam, como aqueles que estende a mão para comprovar a grandeza da tua presença em nós, que possamos amar ao Senhor, mas também amar ao nosso semelhante. Crescer, ó Deus, em graça, em sabedoria e em paz, mas não deixar o mais importante, que é honrar o teu nome amando as pessoas. Recebe a oração, Deus, do teu povo, e com resposta para a autenticação que o Senhor é real e cuida de nós. Glorifica o teu nome, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Eu não achei aqui a graça que eu queria, não, mas louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Eu quero, assim, agradecer a Deus por esta participação. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua esposa, em nome de Jesus. Que o Senhor venha conceder os desejos que há no seu coração, continue te levando a lugares, né, segundo o Espírito Santo de Deus deseja conduzir a sua vida, o seu ministério.
Quero agradecer de todo o coração a participação, que todos os irmãos que estão nos assistindo, que deixou aqui o seu recadinho, o seu pedido de oração. Tem um povo lindo aí, ó, conhecido seu, Glória a deixando Deus. recadinho, a sua cunhada, né, Rose Marques, Vinícius Rocha, um povo abençoado, Adriano de Jesus, Aleluia. Adriana Santana, nossa amiga, né, que me apresentou a sua pessoa para que estivesse aqui nessa madrugada. Eu tenho certeza, o Glória irmão a Osmar Deus. está sempre também comigo aqui, é da minha igreja. Sinta-se abraçado em oração. Todos os irmãos, todos os ouvintes da Rádio Vitória Meriti, eu espero que essa não seja a única vez que possamos ter um outro encontro através da Rádio Vitória Meriti, Amém. a ouvir mais do que Deus tem enchido o seu coração. Que todos os irmãos se Glória a sintam Deus. abraçados nessa madrugada, que o Senhor ministre a cura, né? Ministre a sua graça nos corações, renove. Nós precisamos a cada Em manhã, nome de Jesus. né? E eu costumo dizer que a madrugada com Jesus é um momento de vigília. O irmão falou, largou, né? Você abriu mão do seu colchão, abriu mão do seu sono, uma horinha, né? Para a gente estarmos juntos aqui, louvando, engrandecendo ao Senhor, aprendendo. É momento de Glória a aprendizado, Deus. momento de se encher, para que a gente possa, no dia mau, a gente vencer com a graça de Deus, com a sabedoria de Deus e com o coração cheio de paz. Paz que o mundo não vai Aleluia. entender. Como pode, né? Como pode adorar em meio à luta? Como pode adorar em meio à perda? Mas a graça, a sabedoria e essa paz que vem de Deus é suficiente para que a gente possa Aleluia. vencer no dia mau. E o recado de Deus, porque o seu coração foi dado. Então, busque a graça, Glória a busque a Deus. sabedoria e busque a paz que vem do Senhor. Em nome de Jesus, eu quero agradecer desde já a todos os ouvintes, ao nosso missionário, que o Senhor encha a sua casa de paz, de graça e sabedoria. Amém? Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Muito obrigada pela participação e sinta-se abraçado em oração e uma boa noite Amém. de sono e até quinta-feira. Quinta-feira eu quero ver esse povo aqui acompanhando porque Deus vai falar grandemente ao nosso coração. O Derlan é um jovem de 33 anos que eu tive o prazer de conhecê-lo, pequenininho, perdeu o pai, perdeu a avó, ficou sem ninguém. E vocês vão conhecer o testemunho dele, ele foi abrigado na minha casa, e eu tive o prazer de ser mãe na fé, de ver a história desse jovem que hoje é casado, ser mudado. Glória a Ainda era Deus. uma criança, quando eu era adolescente, ele era criança, quando eu, né, abracei em oração, a importância de você abraçar alguém em oração, a vida de alguém, independente se ela é sua parente, se ela é do seu convívio ou não. Abrace alguém em oração nessa madrugada. Lembra-se de alguém nesse momento para que Deus possa te usar com essa graça que veio de graça e nós devemos dar de graça, amém? E que o Senhor nos dê Aleluia. sabedoria e paz, em nome de Jesus. Uma boa noite de sono e até quinta-feira, meia-noite aqui na Rádio Vitória Meriti, em nome de Jesus. Muito obrigada e um abraço na sua esposa e termino com ela na telinha aqui, ó. Rosângela Marques Oliveira, eu creio. Amém? A Amém. paz, Glórias a querido. Um Deus. abraço. Deus te abençoe. Amém.